Pronto, agora vai dar certo. Então, a nossa aula é a aula 2 de lógica proposicional. Então, como muita gente não pôde vir à aula passada, vamos fazer uma pequena revisão do que é lógica proposicional, tá? Então, lógica proposicional é a lógica das proposições. Isso a gente viu na aula passada. E o que é uma proposição? É qualquer afirmativa que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, 3 exemplos de proposições que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, né? Então, o corpo humano é composto por água. Isso aqui é uma frase que todo mundo sabe que é verdadeira. O Sol gira ao redor da Terra, também verdadeira. Existe vida em outros planetas. Apesar de ninguém saber se isso aqui é uma afirmação verdadeira ou falsa, você consegue julgá-la como verdadeira ou falsa. Então, independentemente se aquela afirmação é verdadeira ou falsa, tá? Ela vai ser classificada como proposição se ela for possível de julgamento como verdadeira ou falsa, tá? Se eu disser assim, o Sol gira ao redor da Terra, algumas pessoas podem dizer que concordam com isso, que isso é uma afirmação verdadeira, e outras pessoas podem achar que isso é falso. Isso não contradiz o fato da afirmação ser uma proposição. Já outras frases, né? Por exemplo, feliz aniversário. Feliz aniversário, você não consegue jogar como verdadeiro ou falso, né? Se alguém disse para você feliz aniversário, você não vai dizer para a pessoa mentiroso, então você está falando a verdade. Não tem sentido isso. Perguntas também não podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas, né? Então, se você fala qual é o seu nome, você não consegue jogar isso como verdadeiro ou falso. E algumas outras afirmativas, né, como essa daqui, esta frase é falsa, ela também não pode ser classificada como uma proposição, porque ela é autocontraditória, né? Então, se você julgar ela como verdadeira, ela vai estar falsa, e se você julgar ela como falsa, ela vai estar verdadeira. Então, coisas desse tipo aqui, que nós chamamos de paradoxo, eles não vão ser objeto da nossa lógica proposicional. Tá bem? Então, a lógica proposicional é formada por proposições e por conectivos. O que são os conectivos? São estruturas lógicas que mudam o significado de uma proposição ou então conseguem juntar uma ou mais proposições, né? Então, o conectivo mais simples que a gente viu na aula passada é o conectivo de negação, que ele troca exatamente o sentido de uma frase. Então, se eu digo, o céu não é azul, a frase contrária a esta é o céu não é azul, tá certo? O símbolo do conectivo negação é essa barrinha com a setinha para baixo no final, né? Mas alguns livros também trazem esse tio como símbolo de negação, tá? Então, os dois símbolos são bastante utilizados. E uma coisa importante se uma proposição é verdadeira, a negação dela é falsa, e se ela é falsa, a negação dela é verdadeira. Então, por exemplo, o céu é azul é uma proposição que é verdadeira, certo? Então, a proposição o céu não é azul automaticamente vai ser uma proposição falsa. A proposição o mar é vermelho é a proposição que é falsa. Então, o contrário dela tem que ser verdadeiro, tá? Além do conectivo de negação, tem o conectivo que a gente chama de conjunção, né? E o de disjunção, né? A conjunção é o famoso e, como você disse. O mar é vermelho e o céu é azul. E a disjunção é o ou. O mar é vermelho ou o céu é azul, tá? O importante aqui é vocês perceberam que o e e o ou são coisas completamente diferentes. Então, por exemplo, se você vai fazer uma prova e lá as instruções são: traga seu CPF e sua identidade. Se você traz só o CPF e esquece a identidade, o que vai acontecer com você? Você não vai poder fazer a prova, o exame lá, o concurso. Se a regra for: traga o seu CPF ou sua identidade, se você levar só o CPF, significa que você está dentro das regras, você vai poder fazer a prova, tá? Então, o e e o ou muda totalmente a frase, o sentido que você quer dar uma determinada frase, tá certo?
Tudo bem? Tem também a chamada disjunção mutuamente exclusiva, né? Que é o que sua mãe fala para você, que é ou você arruma seu quarto, ou você arruma o banheiro. Qualquer coisa nesse sentido, né? O ou, ele é mutuamente exclusivo. Significa que só pode um ou o outro. Tá? Então, se você vai no restaurante e a pessoa diz, ou você paga em dinheiro, ou você paga com cartão de crédito. Tá? Você não pode usar as duas formas. É isso que ela quer dizer. E você tem que usar pelo menos uma das duas formas. Tá? Você não vai chegar lá e não pagar nada. Tá? E a gente finalizou a aula passada com esse conectivo, que é um conectivo muito importante para quem escreve textos científicos, né? Porque a importância do texto científico é você conseguir obter informações novas a partir de coisas que já são conhecidas, né? Estudos já conhecidos. Então, o que é o conectivo condicional? O conectivo condicional ele aparece quando você formula uma proposição que dá a ideia de causa e consequência, né? Então, a aula passada eu dei esse exemplo aqui, né? Se você for embora, então irei chorar, né? Então, aqui, você for embora é a causa e irei chorar é a consequência, né? Então, a aula passada a gente foi mais devagar aqui, né? Muito mais rápido porque é só uma revisão. Mas a gente pode fazer análise dessa frase aqui inteira, né? Que é uma proposição composta, né? Então, imagina que o seu namorado diz para você, né? Se você for embora, então irei chorar. Pode ter acontecido 4 coisas aí. Você foi embora e ele chorou. Se você foi embora e ele chorou, o que ele falou aqui, essa frase, é uma frase verdadeira ou falsa? Verdadeira, tá? Ele não mentiu. Aí é o que aconteceu aqui. Você foi embora, né? P é verdadeiro, e ele não chorou. Então ele falou a verdade ou ele mentiu? Ele mentiu, tá? Ele disse que se você for embora, eu vou chorar. E ele não chorou, ele mentiu. Outra coisa que pode ter acontecido. Você não foi embora e ele chorou. Ele falou a verdade ou ele mentiu? Falou a verdade, tá? Não tem nada que diga que ele mentiu, tá? É aquela mesma história, se o médico disser assim, se você tomar esse remédio aqui, você vai melhorar, tá? Você vai ficar bom da sua doença. Aí o que acontece? Você não toma um remédio, porque você não está afim, você não gosta de tomar remédio, e você melhora do mesmo jeito. Isso quer dizer que o médico mentiu para você? Não, você pode ter melhorado por outros motivos. Mas, se você toma um remédio e mesmo assim você não melhora, significa que o médico mentiu para você, né? Porque ele diz que se você tomar o remédio, você vai melhorar. Tá certo? Então, é isso. Aqui a gente vamos passar mais rápido, que a gente fez a aula passada, tá? Então, as condicionais, elas são importantes, como falei para vocês, né? Porque elas transmitem essa ideia de causa e efeito. Então, todas as condicionais, elas são expressas simbolicamente da seguinte forma. P implica que, né? Então, o símbolo da condicional é o implica, né? A setinha para a direita. Aqui está dizendo que essa aqui é a causa, esse aqui é o efeito. Então, um exemplo disso que a gente colocou é o seguinte. Vamos pegar outro exemplo. Se o céu é azul, então o mar é vermelho. Tá? Então, veja que essa frase, se o céu é azul, então o mar é vermelho, é o que nós chamamos de uma proposição composta, né? Por quê? Porque você consegue quebrar essa ideia em 2 ideias menores que são completas por si só, né? Por exemplo, me diga uma ideia que você pode separar dessa frase inteira. O céu é azul. O céu é azul é o que chamamos de uma proposição simples. Por que proposição simples? Porque você não consegue quebrar essa proposição em proposições menores que têm um significado por si só, certo? Tenta quebrar essa frase, o céu é azul, em 2 frases menores que façam sentidos
de forma isolada? Você não consegue, tá? Então, quando você não conseguir fazer isso, é porque a proposição é simples. Se você consegue, como é o caso dessa frase grande aqui, é porque é uma proposição composta. Então, quando você tem proposições compostas, você vai quebrá-la em proposições simples e vai conectar uma a outra através de ideias que são os conectivos. Então, essa aqui é a primeira proposição, que nós chamamos de P, e essa aqui é a segunda proposição, que nós vamos chamar de Q. Então, como falei na aula passada também, na lógica, o sentido da frase pouco importa, nós só queremos saber se ela é verdadeira ou falsa. Então, todas as frases aqui, todas as proposições, vão ser representadas por letras minúsculas. Tá. Então, o que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte, o que acontece muito, tá? Às vezes é o seguinte, você está estudando para fazer sua monografia e você lê vários livros, lê vários artigos, e alguns desses livros e artigos você acaba citando alguma frase que o autor inicial tinha dito. Só que como você não quer copiar exatamente o que o cara falou, você dá uma modificada. Só que qual o problema de você dar essa modificada? Às vezes, quando você modifica, você pensa que não modificou muito, mas você modificou totalmente o que ele quis dizer. Tá? Então, por exemplo, tá? Os exemplos são meio sem noção assim, tá? Mas às vezes é só para chamar a atenção mesmo, certo? Mas o importante mesmo são as ideias. Digamos que o autor lá, Albert Einstein, certo? Albert Einstein, que falou isso aqui, essa frase. Se o céu é azul, então o mar é vermelho. Aí você vai escrever um artigo baseado num dos artigos do Albert Einstein. Aí você diz, segundo Albert Einstein, se o mar é vermelho, o céu é azul. E aí? Foi isso que o Albert Einstein disse? Não, ele não disse isso. Ele disse que se o céu é azul, o mar é vermelho. O que você escreveu aqui, certo? Na verdade, é a recíproca da frase do Albert Einstein, tá? Não é a frase original, é a recíproca. E como às vezes você escuta por aí, né? Nem sempre a recíproca é verdadeira. Tá? Então, se uma coisa é verdadeira, não significa que a recíproca também é verdadeira. Então, quando você faz isso, você está escrevendo uma coisa que tem um sentido completamente diferente do sentido original. Outra forma de você tentar escrever as palavras de Albert Einstein, só que de um modo um pouco diferente, é o seguinte: se o céu não é azul, então o mar não é vermelho. E aí? Você disse a mesma coisa que o Albert Einstein disse, só que com outras palavras, sim ou não? O que vocês acham? Também tem um sentido diferente, tá? Essa daqui, essa segunda frase, é que nós chamamos de inversa. Certo? Essa é a inversa. Agora, só para finalizar, vamos colocar mais uma frase, que é o seguinte: se o mar não é vermelho, se o mar não é vermelho, então o céu não é azul. Certo? E aí? Essa quarta frase aí é a mesma coisa que a primeira, que o Albert Einstein disse? O que vocês acham? Albert Einstein disse: se o céu não é azul, então o mar não é vermelho. Então Albert Einstein demonstrou isso com toda a genialidade dele. Então isso é uma proposição verdadeira. Aí você disse o seguinte: segundo Albert Einstein, se o mar não é vermelho, então o céu não é azul. E aí? A gente vai ver que sim, certo? Essa daqui
Essa daqui, que é chamada de contrapositiva, ela tem o mesmo significado da frase original, certo? Então, às vezes o que acontece? Você está estudando um determinado texto e diz o seguinte: o Albert Einstein disse que se o céu é azul, então o mar não é vermelho. Nesse trabalho, que é original, eu vou dizer que se o mar não é vermelho, então o céu não é azul. Então você, na verdade, não está fazendo nada de original. Você está só redizendo o que o Albert Einstein falou. Certo? Não tem nada de original nisso daí. Daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhes todas essas proposições aqui. Tá? Então essa aqui foi a aula passada, né? Vamos para a nossa aula de fato. Deixa eu abrir aqui. Então nós estamos aqui, aula 1 e 2. Pronto. Então, o que nós vamos estudar a partir de agora, tá? É o outro tipo de conectivo. Nós já vimos o conectivo de negação, o conectivo de condicional, o e o ou, e agora nós vamos estudar o conectivo de bicondicional. O que é o conectivo bicondicional, né? É o conectivo que daqui a pouco a gente vai ver, tá? Ele tem esse nome bicondicional porque ele é equivalente a duas condicionais, tá? Mas ele aparece em frases do seguinte tipo: digamos que você foi numa boate lá, né? Na época que você estava no ensino médio. Aí o segurança da boate falou o seguinte: só vai entrar se e somente se for maior de idade. Tá? Então, essa é a regra da boate lá. A pessoa entra se somente se for maior de idade. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: a bicondicional está dizendo o seguinte, que se você for maior de idade, você vai entrar, e se você entrou é porque você era maior de idade. Então, as duas condições, elas são equivalentes, né? Dá exatamente o que está escrito aqui, dá uma certa relação de equivalência. Tá? Então, o segurança falou isso para você e vamos analisar as 4 possíveis situações, né? Primeira coisa é que isso daqui é uma proposição composta, né? Porque isso pode ser quebrado em 2 ideias simples, tá? Menores. A primeira delas é: você vai entrar. E a segunda delas é: se você for maior de idade. Tá? Pode ter acontecido 4 coisas, tá? Você pode ter entrado e você pode ter maior de idade. Você pode ter entrado sem ser maior de idade. Você pode não ter entrado sendo maior de idade. E você pode não ter entrado não sendo maior de idade. Então, na primeira situação, né? Aqui infelizmente já coloquei a resposta, né? Mas se você entrou e era maior de idade, então segurança agiu corretamente, sim ou não? Sim. Então aqui, por isso que é verdadeiro. Se você entrou, porém você era menor de idade, o segurança agiu corretamente, sim ou não? Não. Então isso aqui é falso. Se você não entrou, mas você era maior de idade, então o segurança agiu corretamente, sim ou não? Não, né? Ele proibiu uma pessoa que poderia entrar, acabou não entrando. E finalmente você não entrou e você não era maior de idade, então o segurança agiu corretamente? Sim. Então veja o seguinte, né? Para quem faltou a aula passada, o valor lógico de uma proposição composta depende sempre do valor lógico das proposições menores. Então,
só voltando um pouco, tá? Se alguém falar o seguinte: o céu é azul e o mar é vermelho. Essa frase é verdadeira ou é falsa? É falsa. Por que é falsa? Porque a segunda é falsa. Então basta uma para você dizer tudo uma mentira, tá? Agora, se eu tivesse dito o céu é azul ou o mar é vermelho, essa frase é verdadeira ou é falsa? É uma frase verdadeira, né? Por quê? Porque basta uma ser verdadeira para que toda a frase seja verdadeira, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, as proposições compostas, elas são formadas por duas ou mais proposições, tá? Pode ser até que tenha mais de uma ideia. Então, por exemplo, eu posso ter dito o seguinte: se você, né, você for embora, vou chorar e vou ao cinema. Certo? Tá bom? Então, quantas proposições simples você tem aqui? Você tem 3, né? Você foi embora. Você foi embora é a primeira. Eu vou chorar é a segunda. E vou ao cinema é a terceira. Tá certo? Não sei o que aconteceu aqui. Sim. Oi. Alguma dúvida? Então, então o que acontece? Quando você tem mais de uma proposição, você pode acabar utilizando mais de um conectivo, né? Então aqui você tem conectivo de implicação e aqui você tem o conectivo de conjunção, né? Que é o R, né? Tá certo? Então, para você não se confundir, você acaba utilizando parênteses, tá? Para evitar frases parecidas, certo? Mas que tenham ideias completamente distintas, tá? Então, tudo isso aqui está muito abstrato, tá? Vai ficar mais simples quando a gente for... Deixa eu colocar aqui mais uma página. Então, nosso objetivo com os conectivos, com as proposições compostas, é poder avaliar uma proposição composta, tá? Baseado nas proposições simples que você está falando. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? O mar é vermelho e o céu é azul. Tá bom? Então, nessa frase aqui, nós utilizamos o conectivo E, que é representado pelo símbolo, como a gente viu aula passada, esse Vzinho de cabeça para baixo. Tá? Então, ó, quando você tem uma proposição simples e outra proposição simples, tá? O valor lógico dela depende dos valores lógicos das proposições simples que você consegue construir com ela, né? Então, cada proposição simples, ela pode assumir dois valores lógicos possíveis, certo? Ou eles vão ser verdadeiro, ou ele vai ser falso. Então, como você diz, o mar é vermelho, essa frase pode ser uma frase verdadeira, ou pode ser uma frase falsa. Você tem duas opções para isso daí.
Quando você fala o céu é azul, você também tem duas opções. Ou é verdadeiro ou é falso. Então, quando você fala uma proposição composta, tá? Que é formada por duas proposições simples, cada proposição simples pode assumir dois valores possíveis. Então, a combinação desses dois valores possíveis vai te dar um total de 4 possíveis valores, tá? O par. Então, é a mesma coisa que você, por exemplo, ter um desenho como esse aqui, tá? E cada casinha dessa você vai colocar ou V ou F. Ou V ou F. Você tem quantas opções, né? Pode ser duas verdadeiras, pode ser duas falsas, pode ser uma verdadeira e uma falsa, pode ser uma falsa e uma verdadeira, tá? É dessa forma que você analisa o valor de uma proposição composta. Analisando os valores das proposições simples que as formam. Então, quando você tem o P e o Q, né? P e Q, tá? Ele pode assumir valores lógicos que dependem dos valores lógicos que são assumidos por P e Q, de formas independentes. Tá? Como a gente viu aqui, quais são as possibilidades? Ou pode ser VV, pode ser VF, pode ser FV ou FF. Então, se eu falo, né? Digamos, agora vamos colocar um exemplo melhor, né? Fui ao cinema e fui ao jogo. Tá? Você falou isso para alguém. Fui ao cinema e fui ao jogo. Digamos que você foi ao cinema de fato e foi ao jogo. Então essa frase aqui, ela é uma frase o quê? Verdadeira. Então a frase composta, ela é a frase verdadeira, né? Se as duas forem verdadeiras. Vamos analisar a segunda situação. Você foi ao cinema e não foi ao jogo. Então essa frase aqui que você disse é uma frase o quê? Falso. Terceira situação, você pode não ter ido ao cinema e ter ido ao jogo. A frase continua sendo falsa. Quarta situação, você nem foi ao cinema nem foi ao jogo. Então é uma frase falsa também. Tá? Então a importância aqui é uma proposição composta, tá? Ela vai ser verdadeira ou falsa, dependendo se as simples forem verdadeiras ou falsas. A tabela da verdade, ela serve exatamente para você analisar todas as possíveis situações. Tá? Vamos pegar um caso mais sofisticado. Quando você diz que apenas uma informação pode ser verdadeira, a frase se torna verdadeira? Como é que é? Quando você diz que apenas uma informação pode ser verdadeira, a frase se torna verdadeira? No E, não. Mas no OU vai se tornar. Né? No E, não. No OU, sim. Vamos pegar uma frase que é a seguinte. Se eu fui ao cinema, então fui ao jogo e fui ao quê? Outra coisa, pessoal, ao parque. Tá? Você falou essa frase. Primeira coisa que você tem que fazer para analisar se essa frase é verdadeira ou falsa é ver quantas proposições simples você pode retirar dela, tá? De modo que essas proposições simples tenham um significado próprio por si mesmas. Então, quantas proposições simples você tem? 3. Qual é a primeira proposição simples? Fui ao cinema. Veja que essa frase, fui ao cinema, ela tem um significado por si mesma. Tá? Fui ao cinema. Quando alguém fala fui ao cinema, você entende isso daí. Se a pessoa diz eu fui, é uma frase que não tem sentido. Eu fui, sim. Foi o quê? Se não estiver dentro de um contexto, ela não tem sentido nenhum. Tá? Então, essa primeira frase aqui, nós vamos chamá-la de P. Primeira proposição. Segunda proposição que tem aí é o quê? Fui ao jogo. Fui ao jogo é a nossa proposição que
que nós vamos chamar de que. E a terceira é o que? Fui ao parque. Então, fui ao parque, a nossa proposição é. Então, quando você tem a proposição composta tem as proposições simples e tem os conectivos, tá? Que são os conectivos que aparecem aí? O se então, que dá o sentido de condicional, né? Que mais? E o e. Então nós temos 3 proposições simples, né? E 2 conectivos. Vamos escrever isso. Essa frase aqui inteira, ela é formada por 3 proposições simples e 2 conectivos. Né? Tem o se então e tem o e. Então, essa frase aqui, como é que você consegue escrevê-la em formato simbólico, né? P implica 2 coisas, não é isso? Se ele foi ao cinema, então aconteceu 2 coisas, certo? Então, vamos colocar um parênteses aqui para dizer que esse P implica 2 coisas. Que são essas 2 coisas? O que, né? Fui ao jogo e fui ao parque. Tá? Então, essa proposição composta, né? Se você for escrever em formato simbólico, é dessa forma aqui. Tá, e agora? Cada uma dessas proposições, P, Q e R, elas podem assumir 2 valores lógicos distintos. Né? Você pode ter isso aqui pode ter acontecido, né? Pode ter sido verdadeiro, ou pode não ter acontecido. Aí no caso a proposição fica falsa. Essa aqui é a mesma coisa, essa aqui é a mesma coisa. Cada uma delas tem 2 opções. Tá? Então, o que você vai analisar? Você vai analisar o que aconteceu como um todo, né? A combinação dessas 3 proposições simples, dessas 3 ideias, desses 3 fatos que podem ter ocorrido ou não. Tá? Por exemplo, pode ser que tenha ocorrido todos, pode ser que tudo seja verdade. Pode acontecer também de todos serem falsos. Pode acontecer do primeiro ser verdadeiro, os outros 2 serem falsos. Pode acontecer do último ser verdadeiro, os outros 2 serem falsos. Quantas situações possíveis a gente tem ao todo? Quantas? 8. Muito bem. Por quê? Você tem 2 opções para essa, né, verdadeiro ou falso, 2 para essa e 2 para essa. Né? Cada opção pode ser verdadeira ou falsa. E cada vez que, por exemplo, se essa aqui for verdadeira, você tem 2 formas da segunda ser verdadeira ou falsa. Então, primeira coisa que você vai fazer é escrever todas as possibilidades. Tá? Pode ser o quê? Pode ser que todas sejam verdadeiras. Qual a outra opção que pode ter acontecido? Qual? Verdadeira, falso, por exemplo. Né? Que mais? Verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Pode ter acontecido. Aqui eu vou ter pouco espaço, né? Que bom que aqui na lousa digital a gente pode subir a lousa, né? Coisa que não dá para fazer no quadro. Então pode ser que mais? Verdadeiro, falso, né? Agora com 2 falsos. O que mais? Falso, verdadeiro. O que mais? Falso, verdadeiro, falso. E aqui só ficou faltando os 3 falsos, né? Falso. Agora, para a gente analisar essa proposição composta aqui, veja que você não consegue analisá-la de forma direta. Por que não consegue analisar de forma direta? Porque você tem 2 conectivos aí no meio do caminho. Né? Então, fazendo um paralelo com o que a gente aprende de matemática lá no ensino fundamental, é o seguinte. Digamos que você tem assim, ó, 5 vezes 4 mais 3. O que a tia lá ensinar para vocês, né?
que você primeiro soma o 4 com 3, dá 7. Depois você pega o 7 e multiplica com 5. Você resolve primeiro o que tem em parênteses, para depois resolver o que tem para fora. Tá? Na lógica proposicional é a mesma ideia. Então, ó, você tem aqui o Q e o R. Q e o R. Tá? Então, a depender do que aconteceu com as proporções simples Q e R, essa proporção composta Q e R, ela vai poder assumir um valor que vai ser verdadeiro ou falso. Então, se as duas primeiras são verdadeiras, essa daqui vai ser o quê? Verdadeiro. Então, por exemplo, né, voltando aqui. Fui ao jogo e fui ao parque. Se ele foi ao jogo e foi ao parque, essa segunda parte aqui é uma parte que é verdadeira. Tá? Segundo caso, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Esse aqui vai ser o quê? Falso. Lembra que quando eu digo uma coisa e outra coisa, basta que uma das coisas seja falsa para que tudo que você falou seja falso. Aqui é a mesma coisa, só que está ao contrário, né? Vai dar falso, aqui verdadeiro, aqui falso. Por quê? Se você fala, sou campeão, digamos que eu chego aqui, sou campeão de natação e campeão de futebol. As duas coisas são mentiras. Então, tudo que eu falei é uma mentira, tá? Essa daqui, falso, falso, falso. Tá? Então, essa proposição aqui, ó, já é a proposição resolvida. P implica alguma coisa, né? Tem gente que gosta até de chamar essa proposição composta, formada por essas duas proposições simples, de, sei lá, X. Então, esse aqui seria o X. Então, o que você quer agora é o P implica X. Então, para você fazer o P implica X, a condicional, você tem que lembrar da tabela, da regra da condicional, certo? Então, vou colocar aqui no cantinho a regra da condicional. Tem assim, PX, P implica X. Então, pode ser, como eu só tenho duas, eu só vou ter 4 opções para cá. Então, pode ser duas verdadeiras, uma verdadeira, uma falsa. Pode ser uma falsa, uma verdadeira. Pode ser uma falsa, uma outra falsa. Então, é aquela história. Se você for embora, então eu vou chorar. Então, vamos analisar os casos. Você foi embora e eu chorei. Então, o que eu falei foi uma verdade ou foi uma mentira? Uma verdade. Você foi embora e eu não chorei. Então, eu menti para você. Você não foi embora e eu chorei. Eu menti para você? Não, eu posso ter chorado porque, sei lá, meu cachorro morreu. Tá? Um outro motivo. Tá? Não porque você foi embora. Agora, você não foi embora e eu não chorei. Menti para você? Não. Então veja o seguinte. Não, aqui eu fiz errado, né? Aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro, né? Tudo bem. Então veja o seguinte. Veja que a proposição condicional, ela só é falsa em uma única condição, né? Quando a causa é verdadeira e o efeito é falso. Tá? Então, aqui, quem é a causa? A causa, nesse caso aqui, é o P. E o efeito, quem é? É o X. Então, vamos lá. Causa verdadeira e efeito verdadeiro. A proposição é o quê? Verdadeira. Causa verdadeira, efeito falso. Falso, né? Você tomou o remédio e não melhorou. Você tomou o remédio e não melhorou. Então, falso. Causa falsa, efeito verdadeiro. Verdadeiro. Tá? Causa verdadeira, efeito falso. Falso. Aqui, causa falsa vai ser verdadeiro. Causa falsa vai ser verdadeiro. Causa falsa vai ser verdadeiro. Então, essa frase aqui, ó, né? Se eu fui ao cinema, então fui ao jogo e fui ao parque.
essa frase, ela vai ser verdadeira ou falsa, dependendo do que aconteceu. Então vamos analisar essa linha aqui, ó. Digamos que a pessoa foi ao cinema, não foi ao jogo e foi ao parque. Essa frase aqui, ela é verdadeira ou é falsa? Hein? Verdadeiro ou falso? É só você olhar na tabela. Ela foi ao cinema, não foi ao jogo, foi ao parque. A frase final ela é o quê? Falso. Então, ó, agora vamos lá. Segunda, outra situação. Ela não foi ao cinema, não foi ao jogo e foi ao parque. Essa frase aqui inicial, ela é verdadeira ou é falsa? Ó, ela não foi ao cinema, não foi ao jogo e foi ao parque. Essa frase inicial é uma frase verdadeira. Muito bem. Tá certo? Então, uma das coisas que eu digo para os meus alunos é, quando você vai escrever uma monografia, uma dissertação, um artigo curto para revista, jornal, tente escrever frases curtas. Por quê? Frases longas, essa é um exemplo de frase longa, tá? Para você analisar se ela é verdadeira ou é falsa, é muito complicado, tá? Então, isso faz com que o leitor do artigo de vocês tenha muita dificuldade de entender se o que você está falando de fato está ok ou se tem alguma brecha no seu argumento, tá bom? Então, faz frases curtas que resolve a sua vida e resolve a vida do seu leitor também, tá? Então, ó, um exemplo, vamos pegar um exemplo um pouco mais prático, né? Sei lá. Se o Brasil investir em educação, todos irão ficar mais felizes e todos ficarão mais ricos. Todos irão ficar mais felizes. Vou escrever tudo de novo. Se o Brasil investir em educação, todos ficarão mais inteligentes e todos ficarão ricos. Pronto. Então, veja que aqui você tem uma proposição composta. E quantas proposições simples formam essa proposição composta? 3. São 3 ideias simples, tá? Que têm significado por si mesmo, né? Quais são? Tá aqui, ó. O Brasil investir em educação, P. Todos ficarão inteligentes, Q. E todos ficarão ricos, R. Então, sei lá, alguém falou isso há muito tempo. E digamos que o Brasil realmente tem investido em educação. Então, a primeira é verdadeira. Aí, você percebe que todos ficaram inteligentes, mas nem todos ficaram ricos. Essa frase, é a frase verdadeira ou a frase falsa? Falsa, né? É só você analisar aqui, ó. P é verdadeiro, o Q verdadeiro e o R falso. Então, aqui, ó. Onde está verdadeiro, verdadeiro, falso? Tá bem aqui, ó. Cadê? Verdadeiro, verdadeiro, falso. Se é verdadeiro, verdadeiro, falso, a proposição final, a composta, vai ser falso. Tá certo? Então, isso também é muito comum, por exemplo, em medicina, né? Se você aplicar certa dosagem de remédio, os efeitos colaterais serão dor de cabeça e náuseas.
Digamos que você tomou o remédio, nem teve dor de cabeça, nem teve náuseas. Então, aquele efeito daquele remédio não é verdadeiro sempre, tá bom? Não é uma frase que é verdadeira. Então, nessa parte aqui, certo? O mais importante é vocês aprenderem a trabalhar com a tabela da verdade. Porque é a tabela da verdade que vai permitir verificar se determinada proposição composta ela é verdadeira ou é falsa, tá? Então, vou pegar aqui nova página. Então, digamos que você tenha essa proposição aqui. P ou Q, então né? Então, uma frase que substitui essa simbologia aqui, tá? Digamos, é o seguinte: se eu fui ao cinema ou fui ao jogo, então gastei dinheiro, tá? Pode ser assim. Se fui ao cinema ou fui ao jogo, então gastei dinheiro, tá? Então, como é que a gente analisa essa frase, tá? Sempre a estrutura sempre é a mesma, certo? Escrever a tabela da verdade disso daí. Você vai perceber quantas proposições simples você tem, né? Então, aqui já está mais fácil porque está na formatação simbólica, tá? Quantas proposições simples tem aí? 3. São 3 proposições simples. 3 proposições simples, tá? Bem, cada proposição simples pode assumir 2 valores possíveis. Ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Inicialmente, né, você não me conhece. Então você não sabe se eu fui ao cinema. Você não sabe se isso é verdadeiro ou falso. Você não sabe se eu fui ao jogo. Você não sabe se isso é verdadeiro ou falso. E você também não sabe se eu gastei dinheiro. Você não sabe se isso é verdadeiro ou falso. Então, quantas situações possíveis existem, né? Pode ser tudo verdadeiro, pode ser tudo falso. Mas ao todo, quantas possíveis situações você consegue contar? Quantas? 8. 8 situações possíveis, tá? Existe a regra, uma regrinha, tá? Para você lembrar, que é o seguinte: sempre que você tiver um número X de proposições simples, tá? Então, X é o número de proposições simples. O número de situações possíveis, certo? Situações possíveis que podem ser analisadas vai ser 2 elevado a x. Sempre 2 elevado ao número de proposições simples. Então, se você tem 2 proposições simples, você tem que analisar 4 situações. Se você tiver 3 situações simples, você tem que analisar 8 situações. Se você tiver 4 proposições simples, são 16 situações possíveis. Então, é o que eu digo, né? Quanto mais longa sua frase, quanto mais ideias, proposições simples tiver sua frase, mais complexo fica o estudo daquela sua frase, tá? Então, e fica mais fácil de você cometer erros, né? De você dizer uma bobagem. O que é dizer uma bobagem, né? É dizer uma frase que é falso, tá? Então, vamos lá. Você sempre vai fazer o seguinte, né? Vamos puxar a tabelinha. Então, está aqui P, Q e R, né? Então, nas linhas, nós vamos colocar todas as 8 possíveis situações, tá? Que devem ser analisadas, né? Você não me conhece, então
dessas três situações, né, você não sabe quais são as verdadeiras e quais são as falsas, né? O primeiro caso mais simples é quando é tudo verdadeiro, tá? Você já sabe que são 8. Então, tem uma regrinha que é o seguinte. Você vai colocando aqui a primeira, você vai variando de 1 em 1. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A segunda coluna você vai variando de 2 em 2. E a terceira coluna você vai variando de 4 em 4. Tá? Sempre a variação é uma potência de 2. Né? Então aqui você vai variando de 1 em 1, aqui você vai variando de 2 em 2 e vai variando de 4 em 4. Se você tivesse uma outra proposição, aí você iria variar de 8 em 8. Tá? Mas em geral não existe, nem na minha prova, nem em qualquer prova que você queira fazer, tá? 4 proposições simples. Você ia precisar de uma folha inteira para poder escrever uma tabela da verdade, tá? É inviável. Então tá, veja que esse bizu aqui de escrever de 1 em 1, depois de 2 em 2, depois de 4 em 4, contempla todas as 8 possibilidades, tá? Sem repetir. Isso é muito importante, porque se você está repetindo, você está analisando uma coisa que já foi analisada, e você está deixando de analisar uma coisa que deveria ter sido analisada. Então aqui, veja que tem as 3 verdadeiras, tem as 3 falsas, tem uma verdadeira, né? Uma verdadeira, o que mais? Bem aqui, uma verdadeira, 2 verdadeiras, 2 verdadeiras e 2 verdadeiras. Então tem todos os casos que você pode analisar. Agora você quer saber se essa proposição aqui, que eu falei, é verdadeira ou falsa. Mas antes de escrever toda a proposição, você vai analisar uma subproposição que você tem aqui, né? Que é se fui ao cinema ou fui ao jogo. Então, antes de saber se tudo isso é verdadeiro, é interessante saber se só essa frase aqui, fui ao cinema ou fui ao jogo, se é uma frase verdadeira ou é uma frase falsa. Por quê? É ela que é a causa e esse daqui é o efeito. Tá? Então, como é que você vai analisar aqui? Ó? Esse daqui é o P, né? Esse aqui é o Q, eu não coloquei, né? Mas esse daqui é o P, esse daqui é o Q e esse daqui é o R, né? Vamos pegar P ou Q, tá? Vamos analisar cada uma das situações. Então lembre sempre, cada linha é uma situação possível, tá? Que pode descrever o que aconteceu depois que eu falei essa frase, né? Então antes, não sei. Então, se as duas são verdadeiras, né? Fui ao cinema e fui ao jogo. Quando eu falo fui ao cinema ou fui ao jogo, isso aqui é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira? Verdadeiro, né? Eu não fui ao cinema, mas fui ao jogo. Então quando eu digo fui ao cinema ou fui ao jogo, eu estou falando uma coisa que é verdadeira. Depois, essa terceira linha aqui, verdadeiro. Depois, essa quarta linha, falso. Muito bem. Por que falso? Porque eu falei mentira 2 vezes, né? Eu digo assim, sei lá, o Corinthians não é o primeiro da tabela, ou o Flamengo é o melhor time. Tá? Então eu estou falando 2 mentiras, certo? Então se eu estou falando 2 mentiras, tudo que eu falei é uma mentira, tá certo? Vamos lá. Aqui, a quarta linha vai ser o quê? Verdadeiro. Cuidado, ó. Aqui a proposição composta é P ou Q. Então, neste momento, você esquece o R. O R não serve para você analisar o P ou Q, tá? É a mesma coisa, tá? Vamos fazer sempre paralelo lá para matemática. Você coloca assim, 5 vezes 4 mais 3. Quando você vai fazer 4 mais 3, você esquece que é um 5. O 5 não serve para nada. Podia ser um 5, podia ser um 6, podia ser um 8, mas quando você faz 4 mais 3, vai ser sempre 7. Tá? Aqui vai ser o quê? Falso? Não. Verdadeiro, né? Por que verdadeiro? Ó, tem um verdadeiro aqui, ó. Certo? Cuidado, olha só para essas duas.
E o ou. Porque, ó, aqui é o ou, lembra sempre, ó. Ou, tá? O que muita gente, às vezes eu percebo, tá? A pessoa entende todo o conteúdo, tá? Tudo direitinho, mas na hora de escrever a tabela, ela escreve o ou aqui, mas na hora de completar, na cabeça dela tá o e. Aí ela erra tudo, tá? Então, é importante às vezes a pessoa vem pra aula, entende tudo ali, tá achando que tá tudo fácil, aí quando vai lá na hora de fazer os exercícios, né? Aí fica errando besteira, tá? E acaba se dando mal na prova, quando a primeira vez que vai fazer os exercícios é na prova, tá? Então, não faça os exercícios só na hora da prova, certo? Faça antes. Então, vamos lá. Essa penúltima aqui vai ser o quê? Verdadeira ou falsa? Verdadeira, né? E essa última aqui vai ser falsa. Então, o que foi que... Isso daqui, ó, é a nossa causa. O nosso efeito é o R. E nós queremos analisar o quê? Causa implica o efeito. Certo? Agora, quais vão ser as colunas importantes para a gente? Essa penúltima aqui, né? Porque é a coluna que tem a causa, que mais? E a coluna que tem o R. O que a gente vai fazer com essas duas? Esquece. Já era. Depois que você faz 4 mais 3 igual a 7, você não precisa mais do 4 nem do 3. Basta multiplicar 4 vezes 7. Certo? Então, ó, aqui, causa, efeito. Então tá indo de lá pra cá, né? Causa verdadeira, efeito verdadeiro vai ser o quê? Segunda linha, causa, mesma coisa, né? Aqui a gente deu sorte, deu 3 iguais. Causa falsa, efeito verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Ó, o médico falou, tome o remédio e fique bom. Tome o remédio e fique bom. Você não tomou o remédio e ficou bom. O médico mentiu? Não. Verdadeiro. Tá? Então, às vezes, cada pessoa tem um jeito de pensar. Tem gente que gosta de pensar fazendo frases. Tá? Não tem problema não. Tem gente que gosta de decorar a tabela. Tá? Mas descubra qual é o seu método e faça. Certo? Vamos lá. Causa verdadeira, efeito falso. Falso. Você tomou o remédio e não ficou bom. Aqui, falso, não é igual o que a gente já fez. Esse aqui, falso, e essa aqui, verdadeiro. Tá? Então, essa frase aqui, ó, se fui ao cinema ou fui ao jogo, então gastei dinheiro. Tá? É uma frase que pode ser verdadeira ou falsa, dependendo da situação que ocorreu. Tá? São 8 situações possíveis. Tá? 8 possíveis. Tá bom? Vou deixar aqui vocês pensarem num próximo exemplo. Tá? Vou pegar esse daqui. P, I, Q. Então, Ó. Tentem fazer aí, 2 minutos, tá? Dica, tentem fazer mesmo, tá? É a hora que vocês têm de errar sem serem prejudicados. O começo, tá? Dica. O começo sempre é igual, tá? Se você tiver 3 proposições simples, então você vai ter 8 situações. A ordem que você coloca as situações não importa, desde que você coloque as 8 situações lá, certo? O que você está fazendo é uma análise de situações.
Quem tiver dúvida pode me chamar, tá? Pra baixo é E, pra cima é O. Isso, quando as duas forem verdadeiras. Oi? Como assim tudo E? O pra baixo é E. O Vzinho pra baixo significa E. O V pra cima significa OU. Aí nesse caso é E. Se você quiser pode formular uma frase. Como é que seria uma frase para isso daí? A ideia é você falar uma frase que tem a ver com o seu cotidiano, entendeu? Estudei pouco e reprovei, então vou ter que fazer de novo. Essa é boa ideia. Lógico. Ei, eu agora me esqueci. Isso. E a primeira é verdadeira. Causa e efeito, né? É só lembrar do caso do médico, né? Se você tomar o remédio, você vai melhorar. A única forma de o médico estar mentindo é quando você toma o remédio e você não melhora. Então, pessoal, vamos lá? Então, vamos lá? Então, vamos lá. O bizu você segue se você quiser, tá? Mas
eu sempre dou essa dica. São 8 linhas, por que são 8 linhas? Porque são 3 proposições simples. Né? Se fossem 2, seriam 4. Se fossem 4, seriam 16. Então, aqui você sabe que são 8. Você tem que preencher aqui 8 linhas. A primeira coluna você vai trocando V e F de 1 em 1. Certo? Então você vai V, F, V, F, V, F, V, F. A segunda você vai de 2 em 2. Então, V, V, F, F, V, V, F, F. A terceira você vai de 4 em 4. Então, para que isso mesmo? Isso serve para você descrever todas as 8 possíveis situações, tá certo? E agora, você tem uma proposição que é composta, mas ela é composta e tem 2 conectivos. Então você vai ter que resolver algum conectivo primeiro. Quem que você resolve primeiro? O que está em parênteses, né? Os parênteses, eles são símbolos auxiliares. Eles servem apenas para te indicar qual é o primeiro conectivo que você tem que resolver, tá? Depois, em casa, tentem fazer o seguinte, ó, tentem fazer isso daqui, ó. P, E, Q implica R. Tá? Em casa vocês tentem fazer. Em casa, ó. Tarefa de casa, tá? Quem mora em apartamento, tá aqui, um apartamento. Pronto, então não tem que. Não, ninguém mora em sítio não, né? Aqui tá bom. Quem mora em sítio vai pra casa e depois. Certo. Depois tentem fazer a tabela da verdade para esse aqui, ó. Certo? Veja que daqui pra cá a única diferença é o quê? São os parênteses. É a ordem de quem você vai resolver primeiro. E tente verificar se vai dar a mesma tabela da verdade. Tá? O que significa dizer que não vai dar a mesma tabela da verdade, né? Significa dizer que a frase que você está dizendo aqui é diferente da frase que você está dizendo aqui. Então diga assim: se fui ao cinema e ao jogo, então gastei dinheiro. Aqui é: fui ao cinema e se fui ao jogo, então gastei dinheiro. Tá? São coisas diferentes. Tá certo? Hã? Aqui o C vai ser só no meio, porque só aqui que começa a condicional. Aqui começa bem aqui, ó. A condicional já é a primeira, que é a causa e que é o efeito. Tá certo? Então a primeira coisa que nós vamos resolver é o P e Q. P e Q. Quais colunas vão ser importantes para você resolver o P e Q, né? Você vai olhar para essa aqui e para essa. Tá? Esquece por enquanto essa terceira coluna. P e Q. Se forem duas verdadeiras, isso aqui vai ser o quê? Depois. Falso, porque eu tenho uma falsa. Basta uma falsa para estragar tudo, né? Então, se um dia você for mentir para alguém, tá? Fala bem pouquinho, tá? Porque quanto mais você fala, mais a sua chance de você estar falando alguma mentira. Aqui, falso. Aqui, falso, ó, só as duas, ó. Aqui, verdadeiro, falso, falso, falso. Agora nós vamos fazer o quê? P e Q implica R, tá? Então, ó, vamos selecionar quem é a causa e quem é o efeito. Essa daqui é a causa, né? E esse daqui, ó, vai ser o efeito. Então é daqui para lá, né? Então vamos lá. Se a causa for verdadeira, o efeito for verdadeiro. Causa falsa, efeito verdadeiro. Causa falsa, efeito verdadeiro. Aqui deu igual, né? Aqui também verdadeiro. Agora, causa verdadeira, efeito falso. Falso. Aqui falso para falso. E aqui repete, né? Então, ó, veja que essa proposição aqui era quase sempre verdadeira. Só tem uma situação aqui, ó, em que ela é falsa. Então, quando tem três proposições, a questão da causa e o efeito é só
Depende da ordem. Por exemplo, aqui é para você resolver primeiro o e depois a causa e efeito, a condicional. Aqui é para você resolver primeiro a condicional, porque tá com parênteses. Então, nesse caso aqui, quando você for construir essa tabela da verdade, nesse lugar aqui vai estar o que implica R e aqui vai estar a proposição final. Tá certo? Então, depende de quem os parênteses estão estabelecendo para a ordem de prioridade. Tá certo? Você resolve que está sempre primeiro entre parênteses. Né? Aquela velha história. Na matemática, quem você resolve primeiro? A soma ou a multiplicação? Depende. Se tiver um parênteses, você pode resolver a soma primeiro. Tá? Então, nem sempre a multiplicação tem ordem de prioridade em detrimento da soma. Tá? Que é a mesma coisa. Então, vale a pena para vocês tentarem em casa. Tá? Vou colocar aqui alguns exemplinhos, tá? Para vocês tentarem fazer em casa. Então, item A, sei lá, P, se somente se, Q ou R. Item B, não P implica Q e R. Item C, sei lá, P implica Q se somente se R. Então, veja aí, só para vocês treinarem, tá? Eu não costumo colocar muito exercício para casa não, porque aí ninguém faz. Mais um você tem que fazer, tá? Só um exercício, 3 itens. Próxima aula a gente começa a partir daí, certo? Então, vamos fazer a chamada. Deu certo aqui. Sim. Seguinte. Deixa eu só parar a gravação, né?